estamos debaixo desse cuidado, estamos debaixo deste favor e vivemos em amor. Porque não somente nós amamos ao Senhor, mas o amor infalível e primeiro vem do Senhor. Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda estávamos distanciados, o Senhor nos amou de tal maneira que perdoou os nossos pecados e nos santificou através de Cristo Jesus e nos justificou. E esta justificação que está sobre a minha vida e sobre a sua vida tem a ver com o amor de Deus. Então, verdadeiramente, você é filho, você é amado e você é favorecido. As nossas orações, quando feitas em gratidão ao Senhor, nós devemos reconhecer que somos filhos e que somos amados por Ele. Amém, irmãos? Amém. Normalmente, quando as pessoas reclamam, murmuram, tira essa oportunidade de declarar o cuidado do Senhor sobre ele. Por isso a murmuração é pecado. Porque mesmo no tempo da adversidade, o Senhor está nos chamando para mais próximo dele. Pode estar certo disso. Quando você se sente só, é quando Deus mais está com você. Amém, igreja? Tem uma música aí no secular, não vou dizer do mundo, mas uma música secular que fala de um sonho, que o homem estava andando na praia e durante algum tempo ele via duas pegadas na areia, e à medida que ele foi andando, de repente ele observou que no momento da sua luta, da sua fadiga, só haviam duas pegadas, só uma pegada. E ele disse: poxa, será que Deus me abandonou no momento da minha luta e da minha adversidade? E o Senhor respondeu para ele: na verdade eu não te abandonei, eu estava com você no colo, as pegadas eram as minhas e não as suas. Você pode adorar o Senhor com uma salva de palmas por isso, porque verdadeiramente, quando você pensa que o Senhor te deixou, na verdade Ele está te carregando no colo, porque a sua fraqueza é tão grande, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos um Deus que verdadeiramente nos ama, irmãos. E eu queria dizer para os irmãos que o Senhor, Ele nos chama para uma aliança. Quantos aqui já teve apaixonado e se casou, e quantos também às vezes já teve apaixonado, conheceu a paixão, mas não se casou? Quantos já viveu um tempo de paixão aqui? Amém? Que bênção, né? Solange levantou a mão não, Manuel. Arrepreendida, né? Amém. Aliança, irmãos, de Deus para com a humanidade é uma coisa muito forte e tremenda. No momento eu estou vivendo uma experiência muito tremenda com a minha neta. E às vezes eu olho para essa criança, ela fez 2 aninhos ontem, mas ela já tinha 1 aninho e pouco. E eu não entendo quanta entendimento e sabedoria em amor ela expressa por mim. Quando eu chego na casa dela, ela vem correndo para o meu colo, me abraça, me pega pela mão e me leva até onde estão os brinquedos dela, as coisinhas que têm valor para ela, e ali ela quer me mostrar coisa por coisa. Isso aconteceu ontem de novo. E eu fico olhando aquela coisinha que, rapaz, não tem ainda entendimento das coisas, mas flui algo do seu interior assim, que me contagia. E eu comparo esse amor inocente ao amor do Senhor por mim também, que não leva em conta as minhas falhas, não leva em conta a dureza do meu coração, não leva em conta as minhas resistências, quanto ao plano que Ele tem para a minha vida. Deus nos ama de uma forma sobrenatural, que Ele não considera, irmãos, aquilo que muitas vezes nós não fazemos. O amor de Deus é como o amor de uma criança, é incondicional. Amém? E Deus nos chama para uma aliança, irmãos.
Eu vejo que se você quer Deus na sua vida, por causa de negócios, porque você quer uma bênção, e hoje eu falei para uma pessoa que infelizmente me disse: eu não vejo mais a Senag como a minha casa, pastor. Por isso eu não tenho mais desejo de ir aos cultos. Eu falei: irmã, você sabe que eu também às vezes me sinto igual a você, principalmente quando eu ouço isso de alguém, de um membro da igreja, o qual a gente se esforça, a gente busca o Senhor, a gente procura promover eventos, nós procuramos movimentar as águas para que todos nós venhamos a ter uma alegria, e de repente ouvir algo dessa natureza. Eu vou te dizer uma coisa, isso me entristece muito, mas eu te entendo. Porque, irmãos, não é fácil a gente viver os tempos de adversidade, o tempo da dificuldade. E esse tempo ele existe na minha vida, ele existe na sua vida, mas se você quer Deus apenas para desfrutar de coisas materiais, nós estamos enganados, porque Deus ele é pleno, ele quer preencher toda uma estrutura, e Deus é Espírito. Deus está acima da nossa necessidade, porque a nossa necessidade ela é momentânea, ela passa, mas Deus permanece em todo o tempo, e o amor permanente de Deus, ele quer nos envolver, irmãos. Então, se nós buscamos a Deus para os nossos relacionamentos, se nós buscamos a Deus pelos negócios que nós temos por planejamento, se nós buscamos ao Senhor para que Ele esteja em tudo que nós temos, irmãos, nós temos que ter uma vida de profundidade com Deus. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega e é uma vida de servir. O problema é que muitos não atingem a Deus na sua plenitude, porque só quer de Deus, não quer entregar nada. Eu vejo um tempo desse como hoje aqui do louvor. Irmãos, é um tempo de você fechar os olhos, abrir os braços e começar a abrir a sua boca, e ou você canta também adorando a Deus, ou você começa a glorificar o Senhor. Porque é um tempo precioso que nós estamos na presença de Deus, e é esse tempo em que Deus vai construir em nós uma vida espiritual. É um tempo de Deus conosco, amém, irmãos? E então, quando nós estamos aqui, irmãos, nós temos no sentido de entregar ao Senhor alguma coisa, renunciar a alguma coisa e servir em alguma coisa. Porque a generosidade de Deus, ela veio em primeiro lugar. Primeiro o Senhor foi generoso, agora nós somos generosos com a causa do Senhor. Nós não devemos fazer olhando nunca para o homem, mas fazer sempre olhando para Deus. Amém, irmãos? E nessa profundidade, eu quero ler com os irmãos aqui, que o próprio Cristo, ele veio a esse mundo com um propósito. E lá em Lucas 5, eu vejo a pessoa de Pedro, um homem simples, pescador, passando por dificuldade, passando por um momento muito difícil da sua vida. E Jesus vem, está aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, eu vou ler com os irmãos, né? Jesus vem e começa a separar para um chamado maravilhoso, homens improváveis, homens que estavam em muita dificuldade, mas quando Deus escolhe, irmãos, Ele sabe quem Ele está chamando, e Ele vai trabalhar, e Ele vai preparar, e você é essa pessoa que Deus tem chamado. O Senhor tem um chamado especial para a sua vida, e isso não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas que estão em torno de você, porque eu me lembro quando o Senhor me salvou, o Senhor salvou inúmeras pessoas da minha família. Quando o Senhor me ativou na obra, Ele ativou esta igreja, Ele ativou um ministério. Então é através de nós somos os facilitadores para a obra de Deus. Então quando você pensa, mas é comigo, mas o Senhor está contigo, Ele está com você, amém, amados? Então vamos lá para a leitura,
E certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e uma multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tantos peixes que as redes que estavam se arrebentando. E então fizeram um sinal para que os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quantos podem dar graças a Deus por essa palavra? Porque quando nós entramos aqui num contexto, irmãos, esses homens, eles estavam a princípio ali sem a presença de Jesus. E quantos aqui nesta noite, assim como eu, quando não tinha Jesus, nós estávamos numa situação de calamidade, uma situação muito difícil. Por que difícil? Porque nós não tínhamos ainda uma orientação, nós não tínhamos ainda uma voz para dar um comando para que a gente pudesse agir. E a dificuldade nossa às vezes era tão grande que nós estávamos como que finalizando uma situação que estava chegando ao fim, que não tinha mais como continuar. A minha vida mesmo, ainda que jovem, eu via que eu precisava encerrar aquele ciclo, que eu tinha que começar algo novo na minha vida, que tinha que ter uma nova perspectiva, porque se continuasse daquela forma, daria muito errado. E quantos aqui, irmãos, veio de um contexto assim como o meu, de algo que não dava mais para continuar daquele jeito, e talvez ainda esteja até hoje. Talvez mesmo que você já esteja em Cristo, mas você esteja vivendo uma situação que você está dizendo: Senhor, eu quero mudança, eu quero viver de forma diferente. E aí Jesus entra no barco. Quando nós analisamos um barco é algo que a gente sente seguro, muito seguro dentro da água. Mas é algo que é solto, que qualquer coisa ele balança, e a gente teme que possa afundar, a gente teme que aquilo não seja tão seguro para nós. E a nossa vida, muitas vezes, quando nós olhamos por esse prisma, parece mesmo que a gente navega dentro de um barco. A gente não tem certeza de amanhã, a gente não tem certeza da notícia que vem durante o dia, se vai balançar demais, se vai haver tempestade, se vai haver um vento forte, o que possa acontecer neste barco. E esse barco onde esses homens estavam, eles estavam vivendo uma experiência muito negativa, porque eles estavam tão cansados, eles tinham batido a rede a noite inteira, nada tinham apanhado. E quando saiu, com certeza, havia uma frustração. Mas Jesus o que fez? Pedro, me empresta o seu barco. Normalmente, irmãos, o Senhor busca algo de nós. O Senhor fala: dá-me o teu coração, eu quero entrar no teu coração.
eu quero habitar no teu coração. E quando você fala, Senhor, então pode entrar, o Senhor começa ali a ministrar algo na sua vida, porque algo mudou, algo tornou-se diferente, não é mais como antes. Agora você tem um Cristo habitando dentro de você, e dentro desta visão, Cristo chega para eles e começa a ensinar e fala, vai mais um pouquinho para o profundo, porque eu quero falar com mais pessoas. Se afasta do lado raso e venha para um lugar de maior profundidade, porque na profundidade tem uma distância. Quando o Senhor me chamou, irmãos, Ele me tirou daquele ambiente que eu vivia, Ele me tirou daqueles amigos que eu tinha, Ele me tirou daqueles costumes que eu tinha. Não tinha como eu ter Jesus na minha vida e viver o mesmo contexto de vida. Quantas pessoas não observam isso e ficam patinando na vida espiritual, porque uma hora se assenta com Cristo, uma hora se assenta com escarnecedores. Saiba que o mundo desconstrói aquilo que Deus está construindo em nós. Nós somos santos e separados para Deus. Existe um padrão para que a nossa vida funcione em Deus, e esse padrão é ter Deus sobre todas as coisas. As demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas, mas busque o Senhor em primeiro lugar, porque Ele conhece a tua real necessidade. Às vezes a gente quer uma coisa e Deus tem outra para nós. Às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer. E Deus, quando Ele entra no teu barco, quando Ele entra na tua vida, Ele quer mudar alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, em Cristo não há perdas. Se você está em Cristo, você já está no lucro, você já tem ganhado muita coisa. E Jesus chega e ali começa a falar com eles, e por fim, lá em alto mar, Ele fala, agora vocês lançam as redes. É importante a obediência. E eles respondem, Senhor, a noite inteira nós fizemos isso, mas segundo a Tua palavra, nós vamos lançar a rede. E aí quando eles lançam a rede, acontece um milagre. Pegaram 153 grandes peixes, ao ponto que as redes quase se rebentavam, ao ponto que o barco quase ia a pique. Eles precisaram que outros barcos vizinhos viessem ajudá-los e levasse aquela pesca maravilhosa de volta para a praia. A bonança, a prosperidade foi tão grande, a bênção foi tão grande, que foi o bastante para eles e para os demais que estavam com eles. Agora é muito interessante, irmãos, que muitas vezes nós estamos em Deus e as coisas começam a dar tão certo, e você é abençoado, e você é próspero, e as coisas crescem, mas chega um tempo que o Senhor pede algo que significa muito para você. Porque quando eles chegaram lá na praia com o barquinho cheio, eles tiveram que largar tudo e seguir a Jesus. Amém? Será que se Deus te der tudo, mas falar para você, vem e me segue, você vai seguir a Jesus? Será que você vai deixar, vai disponibilizar tudo? Eu achei interessante o testemunho do Guilherme. Eu preciso te ouvir mais. Porque quando ele fala, nossa, nos primeiros dias de faculdade eu já fui aceito na empresa e com a minha renda, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas com o meu dinheiro eu comecei a exercer generosidade. Será que se Deus te der, você coloca à disposição do reino, da vontade do Senhor? Isso vale para todas as coisas. Aqui os discípulos ouviram isso, irmãos, e deixaram toda aquela pesca ali, e Jesus falou, agora eu vou ensinar vocês a pescar gente, e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, aquilo que era a ansiedade deles a noite inteira, aquilo que era alvo deles, deixou de ser alvo diante do chamado do Senhor. Quantos de nós luta por tantas coisas, mas quando Deus chama a gente,
a gente deixa aquilo que era importante para nós e vamos viver aquilo que é importante para Deus. E aí você vê isso numa plenitude. Amém? Quando o Senhor chamou esses homens para o alto mar, tem outra passagem, que eles foram atravessar o lago de Genezaré, e aí veio uma grande tempestade, e o mar ficou revolto, e eles pensaram que ia afundar, que ia perecer, e que as coisas não dariam certo, e Jesus estava dormindo. Quantos aqui já teve em luta que pensou que era o final de tudo? Eu passei isso recentemente, quando os meus pensamentos começaram a ser atingidos, e eu creio que era o inimigo falando, e era como que tudo fosse acabar, que todo o esforço, todo o empenho feito acabaria em nada. Isso me causava pavor, isso me causou medo, me causou preocupação. Mas eu fui orar, e eu, com esses pensamentos, eu não tinha palavras. Eu disse: Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a encontrar as palavras que vão neutralizar esse sentimento ruim, porque sei que isso não vem do Senhor. E o Espírito Santo começou a falar: eu te chamei para isso mesmo, é para falar, a palavra é minha, a obra é minha, eu estou à frente, e não importa, e não se compare, não olha para os outros, não veja a minha pessoa como as religiões mostram, como as pessoas dizem, porque quando eu olhava para a minha fragilidade, eu via alguém que não conseguia orar 1 hora, alguém que não orou 5 vezes na semana, alguém que não jejuou por completo, alguém que não é preparado para fazer o que eu faço. Isso me trazia condenação. Mas quando o Espírito Santo falou isso, irmãos, lavou o meu coração, e eu passei a ter paz. Até o meu sono mudou, minha qualidade de sono mudou, e a minha preocupação, eu descansei no Senhor. E Deus permite que a gente passe por isso, por esse vendaval, porque quando a gente passa por esse vendaval, Jesus estava no barco de Pedro, mas lá no profundo, Jesus queria entrar no Pedro do barco. Talvez Jesus, através da minha luta, da sua luta, Ele já está assim conosco, mas Ele quer entrar na nossa concepção, da forma que nós vamos ver o Senhor. Porque quando nós olhamos para o panorama bíblico, irmãos, as coisas não são fáceis. Então, nesta noite aqui, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer uma revisão. Nós precisamos ver os nossos conceitos, quais são os nossos deveres, quais são nossas obrigações, para que a gente possa se situar diante de um chamado e propósito que Deus tem para a sua igreja. Isso não estou falando somente de mim, que sou pastor, somente daqueles que são obreiros, aqueles que são equipe. Eu quero falar isso sobre todos, porque você e eu, nós somos transferência. É através de nós que Deus vai fazer uma obra. Através da sua vida, Deus vai alcançar as pessoas que estão do seu lado lá. É através da sua vida que Deus vai alcançar situações e vai realizar grandes coisas. Então, quando Deus trata conosco, é uma transferência. E esta noite eu quero aqui falar, através dessa transferência, do que Deus está buscando conosco. Deus quer uma aliança. Ele quer ser único. Ele quer ter conosco uma aliança de fidelidade, de amor e de propósito. Deus não te chamou em vão, à toa, e nem errou. Quando Deus olhou e te escolheu, Ele firmou contigo uma aliança. E essa aliança, por Ele, ela é inquebrável.
porque essa aliança é Cristo, que fez tudo até o final, para a minha e para a sua libertação e salvação. O diabo não tem mais domínio sobre nós. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. Quem tem essa autoridade hoje é o Senhor, porque Ele habita dentro de nós. E se Deus habita dentro de nós, Deus é luz, e aonde Deus está, treva não prevalece. Amém, irmãos? Não prevalece. Então, quando eu analiso aqui, irmãos, o que é a fidelidade, eu fiz uma pesquisa, né? Essa palavra ela se deriva do latim. Quando a gente fala essa palavra se deriva de algum lugar, é porque quer dizer, ela é específica para esse fim. Então não é porque isso ou porque aquilo, ela é isso mesmo. Então aqui diz assim que a fidelidade, esta palavra ela vem do latim que quer dizer lealdade, fé, honestidade, confiabilidade e que cumpre os seus compromissos. Essa fidelidade, ela vem de Deus. Olha só, Deus é leal, Deus é autor da fé, Deus é honesto, Ele é confiável e Ele cumpre com os seus propósitos conosco. Amém? O amor de Deus, o que é o amor? O amor é uma emoção, um afeto, uma atitude caracterizada de bem-estar, uma conexão profunda pelo cuidado mútuo de um com o outro. Da mesma forma que Deus nos ama e se alegra, nós também amamos a Deus e nos alegramos em Deus. Quantos aqui sentem uma alegria, chega, chora, chega a glorificar, chega a ficar leve? Isso é um sentimento de amor por Deus. Porém, Deus também está nos amando e se alegrando conosco. Essa é uma aliança, irmãos, firmada num propósito em Deus. Deixa eu me organizar aqui. O propósito é o terceiro item. A razão de ser algo ou alguém, o alvo a ser alcançado, o objetivo de vida e a motivação profunda que dá direção às ações diárias. Propósito, então, quando nós temos um propósito, quando Deus tem um propósito, isso é a motivação diária para se alcançar o objetivo, para que o intento se realize. Deus, quando Ele tem esse propósito para conosco, Ele está junto conosco para que esse propósito seja alcançado e seja ativado, em nome de Jesus. É importante a gente entender isso, irmãos, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele não quer só transformar a nossa vida, Ele quer transformar a gente também. Através da nossa mudança, a nossa vida é transformada. Amém? Certa feita eu estava conversando com o Tiago, o Tiagão aqui, e ele me contando das lutas, das dificuldades dele. Pastor, o negócio está sério para o meu lado, está feio. Eu falei, Deus conhece o anzol que pega seus peixes. Se o anzol não for forte, irmão, o peixe, mas o anzol certo, o Senhor tem a condução. Então Ele sabe como nos conduzir, Ele tem propósito. E ainda comentando de Tiago, para a glória de Deus, certo dia estava na casa dele, e a mãe dele disse algo que eu achei muito poderoso, e que quando eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, continua. Ela disse assim, desde que ele começou a andar com vocês, eu estou dormindo. Lembra disso, Tiago? Irmãos, olha como Deus muda a vida de uma pessoa, como Deus muda o entorno dessa pessoa, porque não é só conosco, mas o entorno também está inserido na vontade de Deus. E isso é algo importante, é através de nós que a obra vai acontecendo. Por mais que você pense, Deus não está me usando, eu sou assim, eu sou assado, o Senhor está na sua vida e uma luz foi acesa. Algo está sendo mudado, sim, creia nisso. E eu quero dizer aqui, irmãos, que quero usar
3 personagens que talvez me represente a mim e talvez represente a você. Moisés era um homem que nasceu debaixo de um propósito. Deus queria fazer uma aliança com ele, porque Deus amou Moisés de tal maneira que deu para Moisés livramento desde quando criancinha. Moisés recebeu esse livramento, morou no palácio, foi filho da filha de Faraó, aprendeu todas as ciências e era um príncipe. Mas chegou o dia da adversidade. Moisés cometeu um crime, e por causa desse crime ele teve que fugir para o deserto. E lá no deserto, Moisés estava nu, de todas as patentes, sabedoria e todo tipo de exaltação que poderia haver sobre a vida dele. E ele estava lá, como que parece que Deus não estava na vida dele. Mas aí um dia, Deus chama Moisés para um ato mais profundo. Moisés, chega mais perto de mim, se aproxime mais de mim. Irmãos, e quantas vezes o Senhor quer falar isso conosco? A gente começa a ver e perceber algo na nossa vida, que é Deus que está chamando para mais perto. Quando Deus chama para mais perto é porque Deus quer falar. E quando Deus fala com aquilo que tem sentido. Porque o diálogo de Moisés com Deus, Deus queria mudar agora a vida de uma nação. 400 anos uma nação sem relacionamento com Deus. Deus era Senhor deles, mas eles não buscavam mais o Senhor há 400 anos. E eles gemiam debaixo da escravidão. E Deus, olhando aquilo, Deus se incomodou, porque Deus ama. Deus falou, vou fazer algo. E chama Moisés. E Moisés, quando olha para si mesmo, falou, quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó? O Senhor falou, põe a sua mão por dentro do seu corpo. E quando Moisés tira, a mão leprosa. Põe de novo, Moisés tira, a mão está sã. E Deus começa a fazer sinais ali na vida de Moisés. E então Moisés desce daquele lugar, depois de ter ali um encontro com Deus, e vai e entra em batalha segundo o que Deus queria, e tira aquela nação debaixo da opressão que vivia. Esta bênção, esse acontecimento significa na nossa vida que hoje, assim como Deus levantou alguém, o Senhor também levantou Jesus para perdão dos nossos pecados. Deus levantou Moisés e tirou o povo daquela condição. E aquele povo passou a ser uma nação com Deus, e até hoje o é. Até hoje esse povo está firme lá no propósito. Estamos nós firmes aqui também como gentios, salvos e alcançados pela graça do Senhor. E a outra pessoa foi Jonas. Jonas também, o Senhor fala com ele. Jonas era profeta, ele não era um Zé Ninguém. Ele era alguém na obra do Senhor. Ele tinha uma patente de profeta. O Senhor falou, Jonas, vai até Nínive, e lá profetiza contra aquela cidade. Qual é o defeito daquela cidade, irmãos? Aquela cidade, ela vivia num estado assim de grande violência, um orgulho tão grande, e Deus não se agradava com aquilo, com aquela tirania daquele rei sobre aquela nação, e a nação também perdida junto com o rei. E aí Deus manda Jonas, vai lá Jonas, e profetiza, porque eu quero mudar essa situação, porque se não mudar, virá juízo severo sobre eles. E aí Jonas pega, temendo, julgando segundo o seu coração, ele não gostava daquele povo, ele pega o barco para outro lugar. Mas quando ele vai para outro lugar, Deus providencia um lugar secreto para Jonas, que era dentro da barriga de um peixe. Foi debaixo de muita luta que Jonas confessa e começa a se apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor das profundezas, eu te clamei e o Senhor me ouviu. Irmãos, e quantas vezes a gente está em posição errada,
E a gente precisa realmente clamar muito ao Senhor. Mas nesse tempo de clamor é o tempo em que o Senhor ajusta as coisas. E aí Jonas é vomitado lá na praia. E lá ele fala do Senhor. Lá ele caminha por 3 dias profetizando sobre aquela cidade. E com isso Deus anula a sentença. Por amor àquele povo, Deus usa Jonas para fazer a obra. E a outra pessoa é Elias. Deus levanta Elias nos dias do rei Acabe, que a omissão desse rei de se casar com Jezabel, uma mulher de origem pagã, que cultuava ao deus Baal, trouxe idolatria para o meio do povo de Deus. Deus pega e começa a trabalhar na vida de Elias. Elias vence os profetas de Baal. Mas quando ele venceu, veio sobre ele um estado de cansaço, uma estafa. E quantas vezes nós, depois de fazermos grandes coisas para o Senhor, a gente baixa a guarda e esquece daquilo que Deus fez e achamos que temos o direito de nos justificar diante de Deus. Assim estava Elias dentro da caverna. Ah, Senhor, esta mulher se levantou, matou os teus profetas e somente eu fiquei. Aí o Senhor fala para ele: não diga isso, porque além de você ainda tem mais 400. Levanta desse lugar, eu ainda tenho obra contigo. Elias se levanta dali, daquele lugar de murmuração, de depressão, e vai para o riacho de Quiriate. E ali tem água, ali tem provisão. Mas o riacho foi secando e a provisão também foi secando. E quando seca essa provisão, Deus começa a enviar os corvos para sustentar Elias. Irmãos, e eu vejo sim escassez na nossa vida, eu vejo estreito passando por nós, mas eu nunca deixei de ver Deus provendo a nossa necessidade. Por mais feio que seja a situação, o Senhor está cuidando de você. Deus estava cuidando de Elias naquele lugar, mas quando Elias achava que aquilo tinha a ver com ele, o Senhor falou: levanta, vai até Serepta agora, vai até Sidom, essas regiões afastadas da periferia de Israel, porque aquele povo estava debaixo de um juízo muito severo de Deus, por causa da idolatria e do paganismo que estavam havendo. Irmãos, dura coisa é quando o crente começa a se desviar da presença de Deus. As coisas começam a acontecer devagarinho. Quando eu vejo o crente murmurando contra a igreja, e um irmão contra o outro irmão, eu falo: isso é sinal de doença, isso é sinal de enfermidade espiritual, isso vai dar ruim lá no final. Por quê, irmãos? Porque quando nós passamos a olhar pela condição dos nossos olhos, a gente se esquece que tem a mão de um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de todas as coisas. Então, antes de falar contra um ou reclamar contra algo, fale com Deus, porque Ele tem poder para mudar. Se algo está desajustado, Ele tem poder para ajustar. Agora, a nossa forma de criticar e de ver não é a forma que Deus está vendo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Normalmente é isso, irmão. O problema não está na igreja. O problema não está nas pessoas, o problema está em mim, o problema está em você, por causa de falta de posicionamento diante do Senhor. É Ele que tem controle de todas as coisas. E então Elias pega, e Deus levanta Elias e fala: vai para Sidom. Lá uma viúva vai cuidar de você. Irmãos, esses dias alguém disse assim, que quando o senhor ia na casa do meu pai, ninguém lá, pastor, gostava do senhor. Eu falei: é mesmo, irmão? Por quê? Porque meu pai era dizimista e meu pai era ofertante. Aí toda a minha família não gostava de você, porque eles achavam que toda vez que você ia lá, você ia para buscar dinheiro.
ou que você ia atrás dele. Só que eu sei que não era isso. E o meu pai morreu, pastor, tão feliz. Ele passou os últimos dias dele muito alegre. É seu sogro, Lana. Você sabe disso? O marido da Lana foi que me disse isso, o Tim. Meu pai morreu tão feliz, mas eles nunca entenderam que toda vez que o senhor foi lá, foi para abençoar aquele quintal, aquelas famílias que ali moram. O que eu vejo disso, irmãos, que quando Deus enviou o profeta ali, o profeta chegou para aquela viúva e falou: me dá um pão aí, me faz a comida aí. Ela falou: só tenho para mim e para o meu filho. Aí o profeta fala: primeiro para mim, depois para vocês. Olha, irmãos, e quantas vezes aqui nós lançamos desafios aqui de dízimos e ofertas e ajuda, e as pessoas pensam assim: estão tirando dinheiro de nós, estão arrancando dinheiro de nós. Irmãos, aqui na Senag, graças a Deus, Deus tem provido. A gente tem passado por justos, tem mês que a coisa é bem apertadinha, mas Deus tem dado escape para nós. A intenção não é lesar ninguém, mas é profético aqui na vida daquela viúva. Quando primeiro ela tirou e ofertou ao profeta, e o profeta liberou sobre ela uma palavra abençoadora: não vai faltar na sua panela a provisão até que chova sobre a terra. E a igreja, irmãos, ela caminha debaixo dessa mesma palavra. A sua vida está debaixo disso também. E ali o profeta foi sustentado por aquela viúva ali. Por quê? Porque havia um juízo de Deus. Então todo esse estreito que Elias passou foi para ter experiência com Deus, para solucionar causa de outras pessoas. Talvez você esteja passando também por algo bem semelhante, mas eu tenho convicção de uma coisa: que o que você passa hoje será testemunho amanhã, para mostrar quão grande é o Senhor a qual você tem entregue a sua vida, como Deus tem feito e Deus tem agido. Irmãos, o problema é que o mundo espera algo imediato, e Deus tem um compromisso conosco, é de nos levar a uma situação de causas eternas, de causas que são espirituais, de causas que é para salvação, solução para muitas pessoas. Mas Deus não pode, eu não vejo isso na Bíblia, Deus pegar alguém suprido de tudo, que não falta nada, que nunca passou luta, que nunca passou prova, e Deus usar. Não, Deus cuida dos seus. Amém, irmãos? E os vales que a gente passa, as dificuldades que a gente passa, é para que Deus tenha a oportunidade de aparecer na nossa vida. Às vezes eu ministro pessoas que, quando me contam a situação, eu fico muito penalizado. Eu falo: meu Deus do céu, o que eu vou fazer diante dessa situação? O que eu posso fazer? Recentemente eu tenho passado por 3 situações como essa. Mas o Senhor nos entrega vidas apenas para a gente mentorar, para a gente aconselhar, para a gente dar direcionamento. Porque é necessário, irmãos, que no tempo de luta, em que às vezes você não consegue enxergar, alguém precisa enxergar por você. E aí, quando a gente enxerga algo que é espiritual e te dá um conselho, o conselho nunca é para você se entregar, nunca é para você se desanimar, mas é para você ficar de pé e olhar e observar o livramento que Deus vai te dar. E todo o meu tempo de que eu estou pastoreando, é isso que eu tenho visto, como Deus trabalha na vida de todos nós. Ninguém fica sem a provisão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos seguros
quando o Senhor, Ele está começando algo na nossa vida. E eu creio que nós vivemos um tempo de novidade na vida de muita gente. É um tempo novo que Deus está dando. Agora, o segredo, irmãos, é estar mais sensível à voz do Senhor, para que você possa se levantar e se mover. Porque todos esses 3 homens que eu disse aqui, tanto Moisés, quanto Jonas, quanto Elias, eles não pararam diante da adversidade. Mesmo no tempo da luta, da dificuldade, eles serviram ao Senhor. E hoje nós contamos o testemunho da vida deles. Pensa que é fácil encarar o exército do Egito? Não, irmãos. Que perseguição terrível foi aquilo. Moisés, Senhor, montanha de um lado, mar do outro e o exército chegando. E essa multidão de gente aqui, o que eu faço? O Senhor falou, toca nas águas. E Moisés tocou nas águas e as águas se abriram, irmãos. É por isso que o povo muçulmano tem todo o respeito por Moisés. E as águas se abrem e aquele povo passa, atravessa, mas o exército perece aonde eles atravessaram de pé seco, irmãos. Uma coisa eu te asseguro. Alguém esses dias atrás falou para mim, Deus está irado com a humanidade. Eu falei, Deus não está irado. É tempo de salvação, é tempo de reconciliação, é tempo que o Senhor está nos chamando de volta. O juízo de Deus vai vir, mas ainda não é agora. Agora é um tempo que Deus está nos chamando. O amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações. Agora, irmãos, uma coisa eu te digo, ainda que seja muito difícil, humanamente falando, mas eu quero cada dia mais entregar na mão do Senhor os meus dias. Depois de ter 3 livramentos já de infarto, o primeiro foi o mais sério. O Senhor falou para mim assim, eu fechei a tua sepultura, porque tenho muitas almas para trazer através de ti. Aí hoje, quando vem as dificuldades que eu olho, que dá vontade de desistir, dá vontade de balançar, eu falo, Jesus, cadê as almas que ainda não são bastante? Então, se não ainda não cumpriu, então não é tempo de parar. É tempo de atravessar sim a adversidade. É tempo sim de ir a um lugar mais profundo em Deus, não raso. É tempo de permanecer, porque não tem a ver comigo, a minha salvação eu já entendi, mas através de mim muitos vão entender a salvação. E quando eu falo de mim, mas eu quero falar da igreja inteira, vocês aqui, aonde vocês estão semeando um testemunho de um Deus que tem mudado e transformado, porque é disso que nós nos alimentamos aqui na igreja. Todo o empenho da Senag é colocar Cristo como centro de todas as coisas, onde verdadeiramente Ele é. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É Ele que tem usado você, Ele que tem usado a mim, Ele tem usado nossos esforços, nossos dízimos, nossas ofertas, Ele tem usado tudo aquilo que nós temos disponibilizado para o reino. E a gente não precisa olhar o mundo inteiro. Nós precisamos olhar aquilo que está à nossa volta. É isso que Deus quer fazer e trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Que a gente venha entender sempre esse propósito. E você saiba de uma coisa, e fique debaixo dessa palavra: você não vai perecer. Amém? Amém. Você não vai perecer. A tua preocupação não vai acontecer. Pode entregar isso na mão do Senhor. Pode viver em paz. Pode viver no descanso. Em nome de Jesus. Não irá acontecer, porque o diabo não tem mais autoridade.
Essa palavra, ela vem para você, ela vem para te trazer segurança, em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele abre portas, Ele envia anjos, a nossa peleja não é nossa, e Ele tem anjos para pelejar, e não nós ficar ferido no processo. Ele realiza todas as coisas, e quando nós edificamos a nossa fé em Cristo, irmãos, é como se nós estivéssemos com uma muralha à nossa frente. Nada pode passar daquilo que Deus permite sobre a sua vida. Nada pode ir além daquilo que Deus possa permitir na sua vida. Não importa qual é a sentença e qual é o decreto aí fora. Importa o plano e o projeto que o Senhor tem na sua vida. Ele tem uma aliança com você. Amém? Ele firmou uma aliança com você. Ele não te lança fora. Ele te amou e é por amor que você está aqui. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. E eu quero, juntamente com vocês, com a igreja, orar. Porque a palavra de Deus diz assim, que tudo aquilo que é